um benefício exagerado, certo? Quanto então, a resolução, ela não define quais turmas serão abertas e nem quais turmas serão fechadas, né? Quem? Julemir, por favor. Desculpa. Eu só complementando uma coisa que eu achei interessante que o professor Wagner falou, com relação à possibilidade também dos alunos que tiverem interesse de fazer um outro curso, isso aí muitas vezes somaria. Eu sei de casos, né, de conhecidos meus que fizeram 2 cursos aqui na FEB, realmente do jeito que foi feito, fazia engenharia e fazia matemática, física. Então, também, nesse sentido, fazer uma proposta, como ele disse, de incentivo nesses cursos que muitas vezes têm um número pequeno de alunos, fazer esse incentivo, ao invés de tirar daqui, trazer de lá para cá. Eu achei muito interessante a proposta dele, é só nesse sentido. E com relação também aos cursos que o aluno do curso de cá que pode ir para lá, realmente se tiver vaga, né? Que é essa questão que o senhor falou também. Claro, claro. Né? Não, veja bem, esse incentivo não elimina outra possibilidade, que é essa que vocês estão mencionando, de se criar um outro incentivo para alunos que estão cursando outros cursos migrarem. Já existe desconto para aluno, né? Para o segundo curso, né? Para o segundo curso já existe? Já até existe. Né? E qual que é o desconto? Pode até aumentar o desconto. Isso. Mas é outra hipótese, né? Tá bom. Tá certo? Ok? Bom. Maria Paula, desculpa. Uma das falas comentou da possibilidade de se tornar um hábito e das pessoas virem nisso uma oportunidade de entrar e depois ganhar um desconto. Acontece que quem determina isso é o número de inscritos. Se num curso tiver 20 alunos, um curso que hoje não tem nenhuma demanda, aparece 20 alunos, abre-se aquele curso. Nada garante que o aluno que passou num curso que costumeiramente não tinha muitas inscrições, que ele vai continuar não sendo aberto. A prerrogativa de fazer essa transferência é única e exclusiva se não houver inscrições, não houver matrículas. Então, havendo 10, 15 matrículas, o número que justifique a abertura da turma, a turma vai ser aberta. E assim ele não vai ter a porta da transferência com desconto. Alguém comentou uma possibilidade assim. Ok. Podemos, então, colocar em votação aqueles que aprovam, então, a resolução número 29, por favor, se manifestem. Aprovado por maioria? Aprovado. Bom, então vamos ver. 23 votos favoráveis. Aqueles que não aprovam, por favor, se manifestem. Tem que marcar o nome. Amoroso, Cacau, Rosângela. Pode abaixar, professor. Wagner, Jaqueline, Marília, Douglas. Você levantou? Não, Douglas não levantou. Diana, Hadler. Onde você está? Hadler, Nonô, Fábio Nobile, Hélio Viana, Luiz Paulo,
Gláucia, Cristina Piana, Lúcia, Fábio Viana, Renata, Cristina Piana, Lúcia, Fábio Viana, Renata Marins, Salmem, Rosimeire. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Eu gostaria de fazer uma colocação referente aos assuntos, né, ao assunto que foi tratado agora nessa resolução, que é o seguinte, queria deixar claro, né, para não restar dúvidas, não sou a favor de fechar turmas. Isso realmente me dói muito. Mas é uma situação muito difícil, porque os recursos são finitos e as exigências são muitas. Nós temos que reconhecer esse ano 2 cursos ainda, o ano que vem. Educação Física e Ciências Contábeis, que demandarão muito dinheiro. E a gente não tem de onde tirar, tá? Então é isso que eu queria deixar claro. Bem, foi aprovado então por maioria 23 a 21. Bem, também gostaria de ressaltar que eu entendo a posição dos professores que inclusive poderão ser afetados pela não abertura de turmas. É claro que ninguém quer essa situação, né? Ninguém quer perder aula. Mas também nós não podemos colocar a instituição né, em risco, tendo em vista o atendimento do interesse desses professores, né? Infelizmente, não tem como suportar um curso deficitário, já deficitário, que aumentando mais ainda o déficit. Isso, economicamente, é irracional e significa aumentar o problema que já se tem, né? Então, infelizmente, as decisões terão que ser tomadas, e esse assunto não é tratado de afogadilho, não. Desde o início do ano passado, que nós formamos uma comissão para analisar esse assunto, sugerir medidas, e já sugeriu muitas no sentido de melhorar, integrar grade, enfim, uma série de medidas estão sendo tomadas aí, né? Sempre com esse objetivo de garantir a sustentabilidade da instituição, tá certo? Bom, o próximo item, então, da pauta é aprovação da proposta orçamentária, resolução número 33. Cadê? Tenda sozinha? Resolução número 33. A resolução 33, nós colocamos em separado porque ela estima a receita e fixa a despesa da Fundação Educacional de Barretos para o exercício econômico-financeiro de 2014. O artigo 1º diz que o orçamento geral da Fundação Educacional de Barretos para o exercício econômico-financeiro de 2014, discriminados nos anexos integrantes dessa resolução, estima e fixa a despesa em 49 milhões de reais. Artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação de anuidades e outras receitas correntes, bem como as de capital na forma da legislação em vigor, obedecendo às especificações constantes dos anexos de acordo com o desdobramento. Receitas correntes, receitas de serviço, 48.579.000 reais, e outras receitas correntes, 421 mil reais, total 49 milhões. Artigo 3º, a despesa será realizada na forma dos quadros analíticos
constantes dos anexos, conforme o seguinte desdobramento. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas. Pessoal e encargos sociais, 34.700.000. Outras despesas correntes, 13.100.000. Despesa de capital, investimentos, 1.200.000 reais. Por natureza administrativa, administração geral, 11.200.000. Setor administrativo, 6.800.000. Divisão acadêmica, 30.630.000. Intec, 370.000. Total, 49 milhões. E aí as demais disposições de praxe, né? Quero dizer que nós temos feito um trabalho muito grande e vai continuar no sentido de racionalizar o gasto. Ou seja, aqui está a previsão orçamentária, mas nós estamos continuando o trabalho no sentido de diminuir, de racionalizar esses gastos e destinando o máximo possível para os investimentos, né? E, evidentemente, também teremos o desafio de encaixar aquela contribuição patronal no orçamento. Isso tudo nós estamos trabalhando para poder tentar conseguir esse intento. Mas isso não impede que a gente aprove esse orçamento global dessa maneira, tá certo? Quero abrir a consideração, se alguém tiver alguma... Polizelli, por favor. Professor, eu posso fazer uma pergunta para o Wander? Claro, pode falar. O negócio é o seguinte, o repasse e o reembolso da DOFEB está sofrendo um atraso. Eu, como não sou da diretoria, eu não sei se isso está em 5 ou 6 mil reais. A Renata pode talvez confirmar. E este corte do café da manhã, que essa já é a terceira semana, é um valor um tanto irrisório em termos do tamanho da fundação. Eu queria perguntar para ele quantas medidas você tomou em nível de 3, 4 mil reais dentro da instituição de corte. Você quer? Foram várias, professor. Desse porte foram várias. A gente tem fornecedores atrasados de mais de R$1 milhão. Então tem fornecedores de diversos tamanhos aí. De 3 mil reais, de 200 reais, de 500 reais. E por que você, aqui na casa do professor, a fundação não dispõe de pagamento de quarto, por exemplo, mas só dispõe da despesa do café da manhã. E no hotel, vocês cortaram o café da manhã do hotel também ou não? É uma pergunta que eu não estou sabendo até agora. Ô Wander, deixa eu responder. Polizelli, esses assuntos pontuais, relativamente à questão dessas despesas, estão sendo discutidos ponto a ponto, inclusive no âmbito da COGEF, que tem representante de toda a comunidade. Nós dividimos esses assuntos em várias subcomissões que fizeram uma análise exaustiva de cada item desse e apresentaram as suas sugestões numa reunião que fizemos ontem. E certamente tomaremos medidas relativamente a esses assuntos já para o início do ano que vem. De modo que a discussão sobre o passado agora é bastante útil, mas não vai nos adiantar.